Retornando, galerinha, vamos retornando a nossa aula. E você que está chegando agora, certo? Eu sou a professora Amanda Souza, com certeza vocês já me conhecem, né? Pelo amor de Deus! A nossa disciplina de hoje é Arquitetura e Manutenção de Computadores e nós estamos falando hoje sobre as placas, né? Placa-mãe, placas gráficas, que já a gente vai falar sobre esse assunto. E nós estamos falando sobre as fontes de alimentação de um computador, certo? Então, a gente já conversou sobre muita coisa, tá? Na primeira aula. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante para a manutenção de computadores. Então, fiquem ligadinhos, né? Peguem o seu material, realizem seus registros. E vamos dar continuidade à nossa aula, galerinha. Vamos lá. E aí, pessoal, um ponto importante que a gente precisa analisar é o seguinte: qual componente eu devo comprar para criar o meu computador? Na hora de comprar um computador, turma, isso vai muito, né, do que você quer fazer com aquele computador. É preciso ficar atento com algumas informações sobre a fonte. A fonte, realmente, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, porque a gente já percebeu que ela é um componente muito, mas muito, muito importante, certo? Você deve checar qual a necessidade de energia. É a necessidade energética que a sua máquina vai necessitar. Para você comprar uma fonte que supra essa necessidade. Como você faz isso? Existem calculadoras online que permitem você determinar qual o melhor tipo de fonte para determinada necessidade e quais componentes você vai colocar naquele computador. É preciso que você compre um produto que apresente uma potência real, que resolva, tá, a problemática, que consiga suprir a necessidade daquele seu cliente ou até mesmo de você, né? Vai que você está montando aí a sua máquina. Os melhores fabricantes já informam esse dado, né? Sem que você precise vasculhar muito na internet para encontrar essas informações. Então, é comum você encontrar nas especificações dos componentes de um computador quanto de energia que ele precisa para funcionar corretamente. Outra dica nesse sentido é obter um produto que contenha a certificação 80+, que garante que a fonte consegue entregar até 80% de eficiência. Aí vocês podem falar, não deveria entregar, era 100%, né, de eficiência, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue uma quantidade de eficiências muito alta, tá bom? Então, 80% de eficiência é algo muito bom, né? Algo muito bom, tudo bem? Então, turminha, isso daqui é uma dica bem legal para vocês ficarem atentos. E aí, turma, eu não sei se na cidade de vocês possuem aquele pessoal que normalmente trabalha com sucata, né? Às vezes tem muita gente que trabalha com sucata de computadores e que muitos daqueles componentes funcionam corretamente, funcionam muito bem. Então, se você não tem um computador em casa, né? Mas você tem o interesse de conseguir um computador, tem muita gente que faz isso, né? Que consegue fazer o quê? Que consegue encontrar ou pechinchar essas partes da máquina e fazem o seu próprio computador, né? Ah, eu consegui bem baratinho uma placa de um computador aqui, consegui uma fonte baratinha, consegui aí um HD um pouco mais em conta. Eu consegui uma carcaça de gabinete que não estava sendo mais utilizada e eu vou tentando montar, certo? Isso daí, pessoal, é algo assim fantástico que vocês podem fazer, né? Se vocês tiverem a oportunidade, a possibilidade de ter acesso a esse material, porque às vezes, né, comprar um computador do dia para a noite é um pouco complicado, né? É um componente, é um recurso que não está tão barato assim.
Porém, hoje em dia, já é mais fácil do que, por exemplo, alguns anos atrás, tá? Mas muita gente faz isso, né? Muita gente consegue pechinchar. Por exemplo, principalmente as empresas que trabalham ainda com lan house, por exemplo. O pessoal de lan house, eles têm muitos computadores que de tempos em tempos, às vezes eles precisam ficar trocando. Eles precisam trocar. Eles têm computadores, querem vender os seus computadores, às vezes vendem de uma forma por um preço muito barato, tá? E aí você consegue, né, montar a sua máquina, tá bom? Isso é uma forma de você conseguir uma máquina por um preço muito barato. E tem gente que faz ao contrário. Ao invés de conseguir pechinchar esses componentes para criar uma máquina própria para a pessoa, ele faz ao contrário, ele monta máquinas para vender, certo? Então, muita gente trabalha com isso, pessoal. É até uma forma, entre aspas, de reciclar. É uma forma de reutilizar um material que ainda funciona, que tem um bom funcionamento, certo? É algo bem legal também isso. E aí, turma, voltando aqui, a gente vai conversar agora sobre a evolução das placas de vídeo. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar de placa de vídeo? O que é que vocês acham? Para que ela serve, essa placa de vídeo? Alguém sabe me dizer para que esta placa de vídeo serve? Ela é muito falada, né? Muita gente aí que gosta de jogar fala muito desta placa de vídeo. Muita gente conversa muito sobre ela. Mas alguém sabe qual é a principal função dela? E aí eu queria pedir aí a ajuda, né, do meu ponto, né, dos meus auxiliares, que sempre me ajudam respondendo aí as minhas questões, me ajudando aqui com as informações. O que é que vocês acham? E aí? Hugo Lovi, me diga aí, o que é que você acha? Para que serve uma placa de vídeo? O pessoal aí, deixa eu dar uma olhada, o pessoal de Caridade do Piauí, pessoal de Coronel José Dias, né, que estão aqui conosco, muito bom. Para que uma placa de vídeo serve mesmo? Qual é a funcionalidade dela? Alguém tem alguma opinião para me ajudar? Me deu um brancão aqui, eu me esqueci, aí eu preciso do ponto. É porque vocês não estão acostumados com o ponto. Com o pessoal da tarde, eu tenho alguns pontos, entendeu? Eu falo assim, sabe a TV? Quando a gente está na TV e a gente fala, não, peraí, que o diretor está me mandando a informação aqui no ponto, né? Eu tenho alguns alunos que são os meus pontos. Eles me dão dicas aqui e falam, olha, professora, eu acho que a resposta mais adequada é essa, eu acho que você deveria falar sobre esse assunto um pouquinho mais, eu acho que você poderia, né, falar um pouquinho mais sobre essa parte. Colocam as opiniões deles, então ajudam bastante. Então vocês podem também me ajudar. E olha aí, o João Antônio respondeu, né? Falou aqui que a placa, né, uma placa de vídeo, ela melhora o desempenho na interface gráfica. Esse aí foi que o João Antônio falou, né? Qual é a importância de uma placa de vídeo? O Hugo, ele falou que é o seguinte, a placa de vídeo, ela é quem dá a imagem do computador. E é uma das peças mais importantes, por exemplo, para os games, né? Então, um game sem uma placa de vídeo fica complicado de jogar, certo? O pessoal lá de Caridade do Piauí também respondeu. E eles falaram que ela é responsável por controlar todas as funções, né, voltadas aí à parte gráfica, por exemplo. Tá certo? Então, aí está todo mundo respondendo que é uma placa de vídeo. Então, vamos entender um pouquinho mais para que ela serve. Qual é o objetivo dela e por que ela é tão aclamada por muita gente que tem computador. A placa de vídeo, turma, ela é um dos principais componentes para qualquer PC gamer. Olha aí. Qualquer PC game, mas isso não significa que só um PC game que tem placa de vídeo, tá? Na verdade, quem joga, quem trabalha com games, tá certo? Porque tem muita gente que trabalha com game, obrigatoriamente vai precisar de uma boa placa de vídeo. Mas nós, meros mortais, que não utilizamos, né, games,
Pelo menos eu não utilizo jogos para ganhar dinheiro, por exemplo. Meu computador não tem essa necessidade de ter uma máquina tão potente, com uma placa de vídeo tão potente assim. Mas o meu tem uma plaquinha de vídeo mais simples, tá bom? É quase sempre um dos componentes mais caros de um computador, e é verdade. Às vezes, quando você vai comprar um computador, a mesma máquina, do mesmo tamanho, com as mesmas características, só que um deles tem uma placa de vídeo e o outro não tem, a diferença é gritante no valor, tá? É gritante. Ela é um componente muito caro. E aí tem muita gente que, quando você vai comprar um computador com placa de vídeo fica muito caro, a pessoa compra um computador que não possui placa de vídeo, mas que tem a possibilidade de ser inserido depois uma placa de vídeo, e aí quando junta um bocadinho mais de dinheiro, adiciona, tá bom? E aí, parcelando em 36 vezes no cartão, consegue comprar a placa de vídeo e adiciona no computador. Então, tem gente que faz isso e que dá super certo, tá? Mas precisa ter atenção para saber se aquele computador que você não comprou com placa de vídeo, ele possui um local que recebe uma placa de vídeo dedicada, tá? Esse aí é um ponto de atenção. Então, e quase sempre é um dos componentes mais caros de um computador. Ela é responsável por administrar e controlar todas, não é uma, duas, três, são todas as funções que são dedicadas e voltadas e que tem tudo a ver com vídeo e imagem exibida na tela do seu computador. Então, tudo que você imaginar, certo? Que você quer que seja mostrado na tela do seu PC, do seu computador, um vídeo, uma imagem, você só vai ter uma qualidade se você tiver uma placa de vídeo. Então, já fiquem ligados que quem é responsável por mandar uma boa imagem de qualidade para o seu PC é a sua placa de vídeo, exibida na tela de seu computador. E os games, né? E nos games, ela é responsável simplesmente, olha, é muito simples. Ela é nos games, ela é simplesmente responsável por renderizar os gráficos tanto em 2D quanto em 3D. E isso aqui, pessoal, eu quero dar um ponto, um foco, uma atenção, porque o mercado de games, ele é hoje, na nossa área de desenvolvimento, na área de computação, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, uma área que dá muito dinheiro e que gera muito recurso financeiro é a área de jogos. A área de jogos é uma área que cresce cada dia, muito, né? Tem muito dinheiro envolvido. E aí, pessoal, tanto para você jogar alguns games, quanto para você produzir, criar, desenvolver games, alguns, né, que têm uma qualidade muito alta, você precisa ter uma placa de vídeo muito potente, porque ela é responsável por renderizar. Ela renderiza, ela pega aquela parte bruta que você criou em código, provavelmente, né? Você criou em código, filtros, para deixar com qualidade uma imagem, e é a placa de vídeo que ela é responsável por fazer essa transformação e dar qualidade para a imagem, para o vídeo. Ela renderiza, certo? Então aqui, turma, essa capacidade de renderizar gráficos, que normalmente são gráficos muito pesados, que exigem muita memória do computador, que existe muito processamento do computador,
elas precisam de uma qualidade muito grande de uma placa de vídeo, um componente dedicado para aquela função. A placa de vídeo ela pode ser usada também de forma auxiliar. Ela pode auxiliar alguns programas do computador, normalmente, né, na aceleração por hardware, para softwares de edição de vídeo e de fotos. Então, a galerinha que também trabalha, né, o pessoal que trabalha muito com aquela parte de criação de imagens, de design gráfico, o pessoal que trabalha com programas como AutoCAD, como Flash, como Photoshop, CorelDRAW e alguns outros softwares que são dedicados para edição de imagem e de vídeo, eles precisam, né, de um componentezinho lá no computador que ajudem eles, que dê uma força, um upgrade aí para esse processamento, tá bom? Então, é por isso que a galerinha que trabalha com edição de imagens, que trabalha com a fabricação de artes, eles precisam de uma máquina também potente, que tem uma placa de vídeo dedicada, tá, para aquela funcionalidade, tudo bem? Outro ponto, a potência da placa de vídeo, né, dessa placa de vídeo aqui, é o principal fator que determinará quais jogos irão rodar e como vai ser a performance deles, né, quando eles estiverem em execução. Isso daqui, eu não sei se você se em algum momento chegou a acontecer com vocês. Vocês, por exemplo, tentarem aí jogar um jogo, baixarem o jogo em um computador, algo do tipo, tentarem rodar o jogo e o jogo nem sequer abre. Não aguenta, o computador não aguenta. Às vezes, você tenta clicar no jogo para abrir o jogo, só em tentar abrir o jogo, o computador reinicia. Por quê? Porque o jogo ele é muito pesado, ele precisa de um poder de processamento que aquela máquina talvez não aguente. E tem outros casos que a máquina consegue até abrir, até rodar o jogo, mas fica tudo pixelado, você não consegue ter aquele retorno em tempo real, fica tudo muito lerdo, né? Pausado, você não consegue jogar. E você não entende por quê. Ah, é vírus, né? O povo, é vírus, tudo é vírus. Não, é porque o jogo, o computador, a máquina, o celular, por exemplo, também, não aguenta, não suporta aquele jogo. Ou, às vezes, eu não sei se vocês chegaram a um caso até de assistir um vídeo, né? Alguém mandou um vídeo para vocês com a qualidade super alta, que você tentou reproduzir e o vídeo não abriu, não reproduziu. Ou ficou todo cortado, né, pixelado. Você escuta o áudio, mas não vê a imagem. Você vê a imagem, mas não vê o áudio. Isso também pode ser porque está sempre, né? Provavelmente aquele vídeo tem precisa de um poder de processamento muito alto para ele rodar normalmente, tá bom? Então, galerinha, a gente precisa ter atenção também com relação a isso, certo? Porque nem tudo é vírus, tá? Às vezes é porque simplesmente a máquina não aguenta mesmo alguns recursos, tá bom? E esses recursos, pessoal, esse problema aqui de travar imagens, de rodar aplicativos pesados, principalmente dedicados à edição de vídeo, pensa numa coisinha, né, que puxa muito, que precisa de muito poder de processamento, é edição de vídeo. Pense numa coisinha, e eu descobri aí nesse período de pandemia, né, que todos os professores de muitos lugares precisavam gravar os seus vídeos, as suas aulas e editar também. E eu falei, meu Deus do céu. Às vezes, eu tinha um computador que era um vídeo, por exemplo, de 40, no máximo 40 minutos. Eu editava o vídeo, editava tranquilo, ok. Terminei de editar o vídeo. Aí a gente salva o vídeo. E aí ele vai renderizar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas partes que você cortou,
Tudo aquilo que você mudou de áudio, adicionou figuras, né? Retirou partes do vídeo, ele vai transformar tudo aquilo em um único vídeo. Ele vai fazer uma junção, vai transformar em um único vídeo. Essa parte é que é o problema. Com um vídeo de 30, 40 minutos, eu cheguei, às vezes, demorar mais de 3 horas para conseguir renderizar um vídeo de 30 e 40 minutos. Mais de 3 horas. Então, eu levava mais tempo esperando o computador renderizar o vídeo do que gravar e editar. Isso por quê? Porque a minha máquina não tinha uma placa de vídeo dedicada que me ajudasse a realizar, por exemplo, essa atividade. E aí, o que foi que eu fiz, né? Eu simplesmente troquei o meu componente, né? O meu equipamento. Troquei de equipamento e no meu tablet eu conseguia fazer a mesma edição e o renderizamento, né? A renderização do vídeo, ela acontecia em média, no máximo 15 minutos. Então, um vídeo que eu renderizava em 3 horas, eu passei a renderizar em, no máximo, 15 minutos. Isso tudo por conta de quê? Por conta dos recursos que existiam na máquina. E eu estava falando de uma mudança de um notebook para um tablet. O tablet conseguiu me dar um retorno mais rápido. Por conta de quê? Por conta dos componentes que tinha naquele tablet. Um processador muito bom, uma memória muito boa, uma parte de vídeo dedicada também. Então, isso tudo faz diferença. Por que eu estou focando nisso? Porque a mudança e o que você vai utilizar em uma máquina vai depender da necessidade do seu cliente. Tá certo? Ok, galerinha? Então, aí, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, antes de dar continuidade, para saber se alguém aí tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. Olha aí, o pessoal está falando aqui que acontece, né, várias vezes esses problemas, né? Por exemplo, está travando, ficar a tela preta, por exemplo, tudo bugado, né? Travando muito. Isso aqui foi o pessoal, né, de Barreiras do Piauí, o pessoal de Nova Santa Rita também falou, né, que às vezes isso acontece sim. Isso pode acontecer sim, pessoal, tá? Outro ponto, né, o pessoal está falando aqui, o João Antônio está falando que pode ser utilizado também na mineração, né? Na mineração. E aí, para o pessoal que escutou eu falando que o João Antônio está falando aqui, que é usado também na mineração, a mineração aqui que o João está falando não é a mineração de carvão, não, tá? É a mineração de dados, certo? A mineração de dados é um recurso que está sendo muito utilizado hoje em dia, aí chegando a inteligências artificiais, certo? Que ajudam a pegar aquele embaranhado de dados que a gente conversa tanto e conseguir retirar daquele monte de dado, tá tudo desorganizado, informações importantes. Aquelas informações que eu converso com vocês, que muitas empresas hoje precisam de informações para tomar decisões corretas, lançar novos produtos. Então, a mineração de dados, hoje em dia, é um recurso que está sendo muito utilizado em grandes corporações. E essa mineração de dados, tá? Do jeito que o João falou aí, está correto. Em muitos casos, precisam sim de placas de vídeo dedicadas, tá bom? Ok? Show de bola. Então, aí vamos dar continuidade. A evolução das placas de vídeo, pessoal. Como todo componente eletrônico, como todo componente computacional, nós sabemos que as máquinas, elas ainda estão em constante evolução. Eu até fiz uma palestra, né, essa semana, falando sobre a robótica, voltada aí para as diversas profissões. E um dos pontos que eu conversei é que a gente pode perceber que enquanto o ser humano evolui, ele também
tem como se fosse uma necessidade de criar recursos cada vez mais avançados para resolver os seus problemas. Então, se o ser humano está em constante evolução, as tecnologias também sempre estarão em evolução, pessoal. Porque o ser humano ele necessita cada vez mais de recursos mais novos, que façam aquela atividade com o menor tempo possível, que tenham dados, informações mais fiéis, tá certo? Então, para isso também a gente consegue analisar que existe também a evolução de componentes como a placa de vídeo, tá? Essas representações gráficas, né, de performance, geralmente é representado como uma taxa de quadros, tá? FPS. Quanto mais alta for essa taxa no jogo executado, mais fluido será. Então, essa taxa é o que permite com que a gente perceba se aquela placa vai aguentar ou não determinado jogo. Geralmente, para um jogo estar em perfeito funcionamento, ele precisa ficar acima dos 30 FPS, ou seja, quadros por segundo, né? 30 quadros por segundo. Que nada mais é do que 30 imagens renderizadas por segundo. Então, quando a gente fala de 30 FPS, o que esse FPS quer dizer? É a quantidade de imagens, imagens que estão sendo renderizadas, tá, por segundo. Então, imaginem aí, renderizar 30 imagens em 1 segundo. Turma, eu acho muita coisa, né? Renderizar 30 imagens em 1 segundo, que passa tão rápido, ok? Então, isso daí, quando vocês verem essa termologia, né? FPM significa a quantidade de imagens que estão sendo renderizadas em 1 segundo, tá bom? Então, aqui está falando que, normalmente, para um jogo funcionar, né? Normalmente, assim, ele precisa ficar funcionando pelo menos, né, em 30 FPMs. É FPS, no caso. 30 FPS, né? 30 quadros por segundo. Isso é normalmente uma média. E aí, galerinha, olhem aí. Vejam aí, de uma forma visual, a diferença entre os FPS, tá? Isso daí é a principal diferença, visível. Eu quero aí que vocês me digam qual é a diferença que vocês enxergam nessas duas imagens, a de 30 FPS e a de 120 FPS. Qual é a principal diferença que vocês conseguem enxergar aí? Elas são iguais, elas são diferentes, as imagens, elas têm qualidade igual, ou elas possuem uma qualidade de resolução diferente? Me ajudem aí. O pessoal aí que está nos polos, né? O pessoal de Caridade, de Pajeú do Piauí, os alunos que estão me ajudando aí, sendo os meus pontos, o Hugo, o João Antônio, tá? O Violene, a Amanda Souza, minha xará, né? Amanda Souza, olha aí. O que vocês acham que está sendo aí de diferente? O pessoal de Socorro do Piauí já colocou aqui o que eles acham, né? Vamos dar uma olhada no que o pessoal está respondendo. A qualidade da imagem é diferente, né? Então, a qualidade pode ser a mesma imagem, mas segundo o pessoal de Socorro do Piauí, a qualidade está diferente. O pessoal de Barreiras do Piauí está falando o seguinte, que as imagens, elas estão com qualidades diferentes, né? Exatamente. Galera de Santa Cruz dos Milagres, qualidade de resolução diferente. Socorro do Piauí, ou seja, resolução, né? Ou seja, é a resolução que está diferente, né? Então, Samile, muito bom dia, né? Seja bem-vinda.
a nossa aula, nós estamos falando aqui sobre as placas de vídeo, sobre a diferença da resolução das placas de vídeo, né, de um PC, de um computador. Então, tudo que vocês falaram, galerinha, todos, né, todos vocês que responderam no chat, e de já eu agradeço a participação, estão corretíssimos. Aqui nós temos as duas imagens, são iguais, a mesma imagem. Só que de uma forma gritante, a gente consegue observar que a qualidade da resolução das imagens são diferentes. Então, aqui, na primeira imagem, nós temos uma imagem que possui 30 imagens por segundo. Olha aí. A gente visualiza, a gente sabe o que é a imagem. A gente sabe que é um carro que tem 4 rodas, né? Ali tem algumas montanhas, tem algumas plantas, tem no caso a estrada. Porém, do outro lado, nós temos uma imagem que possui 120 imagens que estão sendo renderizadas em 1 segundo. Então, poder de processamento dessa imagem, tá? É muito grande. E aí, ó, gostaria aí de mandar um abraço para o professor Adriano, né? Que está assistindo aí a nossa aula. Muito obrigado. Eu acredito que são seus alunos, né? Que estão pedindo aí para mandar um alô para você. E aí, pessoal, se vocês perceberem aqui nessas duas imagens, nós temos uma imagem de 30 FPS e 120 FPS. É lógico que todo mundo gostaria de ter sempre uma imagem, né, com uma qualidade de resolução maior. Isso aí é a vontade de todo mundo. Mas nem sempre, às vezes, é possível, porque tem jogos que precisam de uma capacidade de processamento de imagem muito alta, tá? Então, olha aí, consecutivamente, quanto mais pesado for o jogo, por exemplo, né, o exemplo aí da sua complexidade em termos de recurso gráfico, mais eficiente e potente precisará ser uma placa de vídeo, tá? Os recursos gráficos oferecidos. Ou seja, né, se isso não acontecer, ela não vai conseguir entregar uma performance adequada e desejada para o jogador. Então, se você comprou um computador pensando naquele computador para ser seu recurso de jogo, e você se preocupou com tudo, menos com a placa de vídeo, você corre um sério risco de se decepcionar, tá bom? Porque ela é que vai te dar uma performance mais adequada para o seu jogo. E aí, turma, falando aí da história, né? Porque vocês sabem que na área computacional a gente precisa conhecer a história, uma história mesmo, a história das máquinas para a gente conseguir compreender melhor a transformação, tá certo? E aí, galerinha, é de extrema importância que vocês percebam que as placas de vídeo, por exemplo, né, a IBM, que é essa empresa aqui que a gente conversou sobre ela, lá nos primórdios, ela foi uma das principais responsáveis, foi ela que investiu bastante justamente naquela mudança, né, daqueles componentes, né, da mudança das válvulas para os transistores, para os circuitos integrados. A IBM sempre esteve presente, né, nesses grandes avanços que a área computacional passou. Então, a IBM ela criou a primeira placa de vídeo lá em 1961. Então, olhem a importância dessa empresa, né, para a atualidade. É por isso que até hoje, né, é impossível a gente não notar o poder que a IBM tem na área computacional. Um substituto para os cartões impressos. Então, ela encontrou uma possibilidade de substituir os cartões impressos, porque até então os computadores eles não tinham essa telinha bonitinha com informações que a gente conseguia visualizar, não. A informação que eles geravam era através de cartões impressos.
cartões impressos que informavam através da impressão o resultado de um cálculo, o resultado de qualquer coisa que aquele computador fazia. Tá certo? E aí, galerinha, normalmente eram utilizados pelos grandes computadores na época, né, esses cartões impressos. E aí a IBM criou a placa de vídeo justamente para substituir. Que bom, né? Que bom que ela fez isso, porque foi uma grande mudança na história dos computadores, a utilização de recursos visuais. A primeira placa de vídeo foi incluída no modelo IBM PC, um dos computadores pessoais mais importantes da história. Não é da história da IBM, é da história da computação, da história do computador. Imagine uma empresa que foi capaz de criar uma tecnologia que revolucionou a forma do usuário utilizar as máquinas. Ela idealizou ela viu um problema e ela conseguiu criar uma tecnologia, pessoal, que permitisse que a gente visualizasse os recursos, o que estava acontecendo dentro do computador. Pessoal, isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso, tá? Uma empresa dessas daí, ela tem uma importância muito grande para a era computacional, tá bom? A MDA, adaptadores monocromáticos, o nome dado às primeiras placas de vídeo, elas só eram capazes de funcionar quando o computador estava em modo texto, tá bom? Então, tinha aí a opção de colocar em modo texto e quando estava nesse modo texto, abria aí essa possibilidade de você visualizar essas telas. Aqui o computador não tinha tanto aquele poder de imagem que nós temos hoje, mas foi um grande avanço conseguir visualizar e enxergar o que estava acontecendo ali, tá certo? E olha aí, elas eram capazes de funcionar quando o computador estava em módulo texto. Estes cartões tinham 4 KB de memória e a única cor disponível para a tela era verde. Tá? Mais tarde, lá na década de 1980, também foi dado suporte à cor vermelho, por exemplo. Porém, o cartão só exibia vermelho ou verde, não os dois juntos, né? Tinha que escolher ou uma cor ou outra, tá? E aí vocês conseguem observar 2 imagens de máquinas antigas, né? Que utilizavam esse recurso. E o pessoal hoje está inspirado, galerinha está inspirado aí, querendo que eu mande um alô, um abraço, né? Para o professor Selmo, mandando aí um abraço para a professora Luzanilda, né? Então, olha, os alunos desses professores, pelo jeito, gostam muito deles, né? Porque estão pedindo aqui no chat para mandar um alô para vocês, um abraço. E olha aí, galerinha, essas telas eram muito comuns, tá? E elas são muito importantes. A gente precisa valorizar a história, certo? O VGA, olha, ainda falando aí das placas de vídeo, o VGA tornou-se a placa de vídeo mais próxima, a placa de vídeo da próxima geração, no caso, né? Agora, elas podiam também exibir várias cores, com uma resolução bem melhor. Então, aqui nós temos uma imagem aí da primeira VGA, que estava muito semelhante, né? Assim, visualizando, já parece muito, é muito semelhante com as placas de vídeo que nós temos hoje. Porém, as de hoje, né, são mais compactas e, com certeza, com absoluta certeza, elas têm uma capacidade de processamento muito maior. Então, agora, essas placas, elas não produziam somente cor vermelha ou verde, mas a tela, ela tinha a capacidade de mostrar várias cores. Foi nessa época que muitas empresas, como a Cirrus Logic e a ATI, começaram a fabricar suas próprias placas de vídeo. Logo, né, veio a Super VGA.
que ostentava uma gama. Olha aí, pessoal, para quem só tinha duas cores e agora tem uma placa que ela, né, ostentava, literalmente é uma ostentação de 256 cores. E tanto, né, e contando até com 2 megabytes de memória. Este modelo, ele reinou, né, se perdurou aí, perpetuou durante muito tempo, né? Durante a década de 90. Durante muito tempo ela ficou aí no auge, certo? Sendo uma das principais placas de vídeo utilizada. Até que na próxima geração de placas de vídeo, né, chegou. Então essa placa de vídeo, que foi a Super VGA, ela ficou durante toda a década de 90, porque ela também supria a necessidade, né? Supria a necessidade. E aí, turma, eu queria abrir uma aspas bem grande para vocês. Porque muita gente acha que o mercado de jogos, ele é um mercado só de entretenimento, né? Ah, já tá jogando, jogo é besteira, é perca de tempo. Para algumas pessoas, talvez, né? Porque não sabem organizar o seu tempo. Ao invés de ficar estudando, fica jogando. Mas a fábrica, a estrutura de jogos, ela foi muito importante para o desenvolvimento computacional, principalmente na qualidade dos nossos recursos gráficos. Sabe por quê? É o seguinte: as grandes empresas de jogos que investiam muito dinheiro para a produção de novos jogos, elas ficavam empatadas. Elas ficavam à mercê e ficavam o quê? Tendo um grande problema porque elas não poderiam evoluir com seus jogos porque não tinham hardware, não tinham componentes que possibilitassem que aquela máquina rodasse o jogo que eles queriam criar. Então imagine uma empresa de jogos milionária, bilionária, que quer criar um jogo mais potente, não consegue lançar porque não tem recurso gráfico capaz de rodar aquele jogo no mercado. Então, muitas empresas de jogos foram as responsáveis por investir muito dinheiro na criação de novas tecnologias gráficas, tá? Então, muitas tecnologias hoje que nós temos dedicadas para a parte gráfica, nós só temos graças à indústria de jogos, certo? E aí depois, por isso que no início é caro, é muito caro, porque não é para ser acessível para todo mundo, mas depois ela acaba se popularizando e aí fica mais barato aquela tecnologia. Então a indústria de jogos, para a parte gráfica, ela tem assim ela tem uma importância muito grande, tá? Muito grande mesmo na parte da tecnologia. Então, as placas de vídeo, ainda contando sobre a história, né? Fechei o parêntese aí para vocês. E aí, voltando para cá. A S3 Trio foi considerada por muitos, né, como a primeira placa de vídeo que fez muito sucesso lá na década de 1990. E até então, ela era focada, ela era dedicada, foi criada e pensando em otimizar somente, né, como se fosse pouco, que isso aqui é muito já. Era dedicada somente para otimizar imagens, né, gráficos em 2D, né, em 2 dimensões. Ter gráficos em 2 dimensões, pessoal, falando aí da história dos computadores, isso aí é muita coisa. Criado aí em meados de 1995, as placas de vídeo de 2D e 3D tiveram a capacidade de entregar gráficos multidimensionais. Então, um jogo em 3D comparado em um jogo em 2D tem uma diferença muito grande. E a capacidade de processamento de imagem também é muito maior para um jogo que é em 3D, tá certo? E aí, agora, o mundo era apenas pixel e texto, né? Depois aí que surgiu esses jogos. Em 1996, a 3DFX
com a sua linha Voldo 1, chegou para liderar o páreo, né, no processamento gráfico com desenhos, né, 3D, de forma espetacular. Em contrapartida, a placa-mãe apresentava nenhuma funcionalidade 2D. Então, tem uma placa que se dedicou só a 3D, mas não conseguia suprir a necessidade de uma qualidade menor, o que exigia que o consumidor comprasse mais de uma placa. Isso aqui é muito ruim, tá? Você tem que ter uma placa para 3D e uma placa para 2D. Não faz sentido, né? Caso optasse aí por esta placa de vídeo. Voldo era o nome do chip gráfico mais poderoso no caso da época. Então, a grande revolução, né, de ter jogos em 3D, tridimensional, algo fantástico. E aí, turma, o reinado da 3DFX durou um bom tempo, né? No entanto, no final do ano de 2000, ela sofreu uma grande baixa lá na indústria dos PCs, chegando a declarar falência e foi comprada pela rival NVIDIA, né? Que até hoje, ela é muito conhecida, NVIDIA, uma das principais empresas de placas de vídeo. Ela aí, esse símbolo talvez vocês vejam muito em games, tá? Que são patrocinados pela NVIDIA, certo? Então, lá nos anos 2000, a NVIDIA tornou-se a fabricante dominante no mercado de placas de vídeo, trazendo para o mercado várias ideias inovadoras. Claro que existem muitas histórias para se contar desde esse tempo, desde esse período, desde essas mudanças, além de diversos outros fabricantes também que entraram no ramo de processadores gráficos. Porém, nós vamos focar, né, nas atuais, que normalmente lideram o mercado. As duas placas que a gente escuta muito falar, que lideram o mercado, é a AMD e a NVIDIA. Essas duas aqui, provavelmente, vocês vão ver muito em propagandas de games, são as duas marcas que são mais utilizadas no mercado. Porém, antes de tudo, devemos saber aí quais são os tipos de placa de vídeo que existem na atualidade. Primeiro ponto, né? Integradas à placa-mãe. Então, existem placas de vídeo que já vêm integradas à placa-mãe de qualquer máquina. Em computadores mais antigos, essas placas de vídeo, elas estão incorporadas na própria placa-mãe do computador e são denominadas como onboard, tá? Onboard, por não possuírem memória dedicada. Então, elas não têm uma memória dedicada, elas utilizam a memória do próprio computador, utilizando a memória RAM do sistema. Vale lembrar que a memória RAM de sistema é geralmente mais lenta do que as utilizadas pelos fabricantes de placas de vídeo. E devido a isso, as placas de vídeo onboard são apenas um quebra-galho. Porque quando você compra uma placa de vídeo, essa placa de vídeo já tem um sistema de memória dedicado para ela. Quando você tem uma placa de vídeo que é instalada na própria placa-mãe, como aqui está sendo falada, que são as onboards, elas utilizam a memória RAM do computador. E a memória RAM já precisa fazer tanta coisa para ela ainda fazer processamento, né? Participar desse processamento de imagem, faz com que o computador fique muito lento, tá? A APU, Unidade de Processamento Acelerado. Lá em 2011, a AMD, que é a empresa, uma das empresas, das principais empresas de fabricação de placa-mãe hoje em dia, que além de ter um hardware gráfico um pouco mais poderoso, também tem uma diferença que é fundamental para a categoria, a arquitetura, né, HSA. Com a HSA, a própria máquina fará a escolha de qual recurso disponível do CPU ou da GPU será capaz de lidar melhor com determinada tarefa. Então, o computador ele tem essa capacidade de escolher qual é o melhor.
Qual recurso utilizar em qual hora. Em resumo, a APU possui uma arquitetura HSA, que simplifica o número de etapas que devem ser seguidas para concluir qualquer construção gráfica. Hoje em dia, né, escolher um processador Renzi ou APU pode ser uma excelente escolha. Isso aqui é verdade. A Motorola, alguns anos atrás, ela lançou um celular que ele tinha esse nome, Renzi, né? Porque ele tinha uma placa de vídeo dedicada dessa marca. Pessoal, o computador ele entregava muito, o celular, desculpa, ele entregava muita coisa. Ele era muito bom mesmo. Assim, quem via ele não dava nada por aquele celular. Mas ele era muito bom. Assim, tinha um poder de processamento muito legal mesmo. A qualidade de imagem era muito boa, tá? Um ótimo custo-benefício pode ser utilizado através dos processadores que contenham também esse Vega 11, né? Pois com ele, normalmente você conseguirá rodar vários jogos, né? E aí, turma, de acordo com a necessidade de cada placa, necessidade de cada cliente, você pode mudar a sua placa de vídeo. E aí nós temos outras placas, que são as avulsas, que são as off-board, tá? Off-board. Em computadores gamers, normalmente a placa de vídeo ela é conectada a um slot. Ou seja, ela é comprada fora a parte e ela é conectada na máquina, tá? Não vem já instalada na placa-mãe, não. Ela é instalada igual como se fosse uma memória, entre aspas, tá? É instalada como uma memória. Tem um slotzinho lá na placa-mãe que é dedicado para colocar uma placa de vídeo. E aí, turma, esse estilo de placa de vídeo avulsa, ela é conhecido como placa off-board. Então, quando vocês verem o termo on-board, falando de placa-mãe, é a que vem instalada no próprio computador. Off-board são as placas dedicadas, que a gente compra por fora. E essas aí que são caras, tá? Ela nada mais é do que um processador dedicado, só para gerar imagens e efeitos visuais. Então, você está comprando um processador que é dedicado só e somente só para aquilo, diminuindo aí o trabalho da CPU e gerando um bom resultado final. E um computador também muito mais rápido. As placas off-board 3D também possuem sua própria unidade de memória. Então, elas não precisam utilizar a memória RAM do computador, tá? Porque imaginem a gente pegar uma placa que tem um poder de processamento muito alto. Show de bola! E aí essa placa não vem com um dos principais recursos para realizar o processamento, que é a memória. Aí vai ter que usar a memória RAM do computador. Não adiantou de nada. Ela não vai gerar o que ela pode gerar, tá bom? Então, essas placas, é por isso que elas são tão caras. Porque elas têm um processador dedicado, elas têm uma memória dedicada de alta qualidade, certo? Então, basicamente, juntando, né, essa GPU dedicada com uma alta rapidez de memória que as placas de vídeo entregam, esse ganho de performance adicional aos jogos, tá? Então, se você quer um ganho de qualidade dos jogos, normalmente você utiliza uma placa dedicada. E aí, turma, que tem alguns termos para vocês, alguns termos que são utilizados para vocês ficarem ligadinhos, tá? GPU. GPU significa normalmente que é a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo é chamada de GPU, que normalmente é a unidade de processamento gráfico. Clock. Clock é o outro termo muito utilizado. A gente fala muito de clock, né? Ciclos de clock. É a velocidade. É a velocidade com que essa placa gráfica funciona. Ela costuma ser medido em megahertz, tá? Nós temos aí a VRAM,
que é a vídeo RAM, né? A memória RAM dedicada para a placa de vídeo, que já vem na própria placa de vídeo off-board. Nós temos aí a GDDR, assim como memórias de PC possuem diferentes gerações de RAM, também que é a DDR3, DDR4, nós temos também a GDDR, que é justamente a diferença de gerações das memórias dedicadas, né, voltadas para a parte gráfica. E nós temos aí o teraflop. O teraflop é uma medida especificamente, é uma medida de desempenho, tá? Ele mede o desempenho, calcula a capacidade bruta da unidade de processamento. Olha aí, a capacidade bruta de uma unidade de processamento calcular 1 trilhão, não é 1000, não é 100, não é 10, é 1 trilhão de operações de ponto flutuante. Né? 1 trilhão de operações realizadas com floats, certo? Então, isso aqui é um alto poder de processamento, pessoal. Quanto mais teraflops uma placa for capaz de processar, mais potente ela será. Então, aí, ó, teraflops é um termo para você testar e analisar também o poder da capacidade daquela placa-mãe. Da placa-mãe, não, da placa de vídeo, tá? Então, galerinha, aqui são alguns termos. Turma, agora nós teremos o nosso intervalinho rapidinho, só para vocês tomarem uma aguinha e já já a gente retorna.